Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Lenzi, sou cirurgião dentista e consultor de negócios de odontologia desde 2005. E esse é o podcast Alma de Dentista, um espaço para dar voz aos grandes personagens da odontologia do Brasil, a quem tem lugar de fala e que pode contribuir com vocês no instigar do teu pensamento, na formação do seu pensar em odontologia, não em relação técnica, mas em questões ligadas ao mercado odontológico. E eu queria agradecer também aos nossos apoiadores, pessoas que colaboram com esse podcast. Queria agradecer a Dil Sports, protetores bucais, a Isaliner, alinhadores ortodônticos, a Medens, implantes do Brasil, a Odontoways, software de gestão e odontologia, Odontopartners, cursos de especialização em harmonização orofacial e a Excellence, representante da Biatlante. E especialmente a editora Napoleão, que está dando pra gente aqui, para qualquer um que assistir o Alma de Dentista, um cupom ALMA15. Basta você ir até o site da editora Napoleão, colocar esse cupom e vai ganhar 15% de desconto. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje começando a 5ª temporada do Alma de Dentista e com uma galera que vai ficar intercalando os episódios com uma outra galera bem especial que eu vou falar no segundo episódio. E estou com Bianca Bravin. Obrigado de ter vindo aqui, Bianca. Eu que agradeço. Especial a tua presença aqui. Bianca é formada em estomatologia, bucomaxilo, dá aula, é mestre, é doutora. Então tem uma carreira brilhante na odontologia, numa área até que nem é uma área tão frequentada pelas mulheres, né? Nós vamos falar um pouco disso também. Que Sérgio Kahn, cara que não tem uma história enorme, super reconhecido na odontologia brasileira, fora do Brasil, Tá também na graduação, que é muito legal, nós vamos falar sobre isso. Grandes mestres do Brasil, às vezes, não frequentam a graduação mais, né? E aqui tem um exemplo de um cara que está frequentando a graduação, tem muita coisa boa para trazer para a gente. E meu brother, Eduardo Picanso, que além de um dentista de clínica, de consultório, formado em reabilitação, harmonização orofacial, um cara que eu admiro sempre pela coragem do Edu. Eu adoro que ele coloca, ele mete a boca, eu gosto mesmo disso daí. E a gente tem uma história também junto na gestão. O Eduardo é um militante da gestão, um militante da boa informação de gestão para os cirurgiões dentistas, e a gente hoje vai falar de um tema que até começa um pouquinho pela gestão, né? Eu coloquei aqui para vocês, quando o marketing ajuda e quando atrapalha o cirurgião dentista e a classe odontológica. E eu separei 2 trechinhos aqui do livro, e até vou começar lá pela página final, onde eu tenho uma breve, digamos, definição minha do marketing, assim, uma síntese no marketing aqui. E depois eu vou voltar para o começo, onde eu faço um pensamento sobre isso. O marketing é uma ferramenta administrativa que tem como objetivo principal criar e comunicar produtos e serviços para que sejam objetos de desejo e troca para um determinado grupo de pessoas. Claramente, se identifique com os valores diferenciais apresentados por essa marca. O marketing pertence à área de comunicação, porém antes disso é uma organização humana para transmitir uma informação. Assim sendo, o marketing se apropria de formas de comunicação, todas de maneira hábil e criativa, para que através dela conduza uma percepção. Essa percepção pode acontecer em forma de manipulação ou de influência. Tudo depende da intenção do emissor da mensagem e ética envolvida por trás. O importante é que essa mensagem recebida pelo receptor atinja uma necessidade ou um desejo humano para um produto ou serviço de uma empresa ou pessoa, de modo que satisfaça o consumidor e que ele se torne fiel àquele produto ou serviço através de um consumo, de preferência, recorrente. E vou lá no começo, onde eu falo um pouquinho do nosso momento, e eu escrevi aqui o seguinte:
Muitos colegas obscurecidos pelas imprevisibilidades mercadológicas, amedrontados pela falta de espaço em suas cidades e bairros, inseguros quanto à sua capacidade administrativa e técnica, também banalizam a arte ciência odontológica, reduzindo a uma prática técnica, às vezes sem propósito. A humanidade se desenvolveu assim. Como é jovem, ainda se equivoca e é inconsequente. Os colegas que me inspiraram nessa obra demonstraram perplexidade frente aos desatinos e insensatezes comunicadas todos os dias por todos os tipos de profissionais e níveis de colegas. Mas minha percepção, e aí não tenho números para comprovar isso, é que são minoria esses que se assustam frente à quantidade de seguidores desses descuidados divulgadores odontológicos das redes sociais que todos os dias cometem o crime da iatrogenia da comunicação. Quando eu fiz esse livro, Marketing do Cuidado e Odontologia, são 3 coisas que parece que estão descuidadas. A odontologia, como arte, ciência, profissão. O cuidado, porque antigamente, quando eu comecei, a gente tinha que falar para o dentista, cara, paciente é cliente também. Você tem que ter uma visão mercadológica desse cara. Mas parece que hoje a gente tem que falar, cara, cliente é paciente também. Parece que a gente teve que mudar isso. E o marketing também está descuidado porque a maioria das pessoas que estão na internet, e muitas vezes, não sabe, colegas dentistas, falando de marketing sem conhecer esta ciência. Sem conhecer e respeitar a administração. Com certeza. Agora, quando a gente vê um administrador ou uma atriz de novela falando de odontologia, a gente fica bravo. Então, eu fico bravo quando eu vejo um dentista de marketing e não sabe do que está falando. Né? O que eu mais vejo na internet é como fazer 100K, como dobrar faturamento, como não sei o quê. Primeiro, o objetivo do marketing nem é comercial. O objetivo do marketing é promover, comunicar-se, fazer presente publicitariamente. Ser uma opção. Né? Então, como vocês enxergam, vou começar aqui para o Sérgio, por uma questão de idade, mais novo da turma. Sérgio, como é que você vê essa evolução, cara, da tua época ali fazendo, como é que, né, do cartãozinho de visita e agora essa coisa da... Porra, como é que você está vendo tudo isso? Você vê, né? Ricardo, primeiro te agradecer o convite, prazer estar aqui, prazer estar com Picança, Bianca. Você vê que depois de são 33 anos de odontologia e 31 anos de periodontia. As coisas mudam e são importantes. A mudança é salutar. Ela é boa. Sempre foi. E a gente precisa acompanhar a mudança. Você não pode ficar estático. Ela provoca, né? Ela provoca ação. Exatamente. Ela vem provocando e você não pode ficar parado e fazendo a mesma coisa há 30 anos. Perfeito. A gente não faz o que a gente aprendeu na faculdade. Começa por aí, né? Eu não faço praticamente o que eu aprendi lá em termos de periodontia. Agora, os valores, eu acho que os valores, eles hoje estão distorcidos. Tá? As pessoas, né, a garotada, e eu vou mais em função disso, né, em função de informação, hoje, primeiro que a informação ela é muito rápida. Né? Qualquer celular, a coisa é imediata. Antigamente, um livro levava para chegar no Brasil, levava quantos anos? 5 anos para ser traduzido. Hoje a informação sai lá e você tem aqui. Então a informação ela é muito rápida, mas os valores estão distorcidos. É número de seguidores, comprar seguidor, é isso e aquilo, sabe? É importante a comunicação, conforme você colocou, ela é fundamental. A gente precisa, né, essa parte, mas tudo tem uma ética. Ela precisa ter ética e precisa ter os seus valores. Quando a coisa passa a ser o contrário... Essa aqui é a questão ao contrário, né? Ela inverte, né? Ela inverte, quer dizer, é melhor eu ser conhecido na rede como dentista ou ser um bom dentista? Né? Parece que inverteu. Primeiro eu vou ser conhecido, primeiro eu vou fazer barulho, depois eu vou buscar... o conhecimento para entregar aquilo que eu falei que eu vou entregar. Exatamente. E vendendo, inclusive, uma informação que não é sobre só a pessoa. Uma informação sobre odontologia.
de maneira equivocada. Né? Já passa uma informação que não é aquilo. Às vezes, facilidade de tratamento, é muito simples, é muito fácil. Porque a nossa responsabilidade ela é muito grande, né? Com o que a gente faz, né? No dia a dia, em termos do paciente, né? Do ser humano, do indivíduo. E é exatamente isso, as coisas se tornaram extremamente simples. Eu vejo cirurgiazinha, né? Já o tempo todo cirurgiazinha. Não existe cirurgiazinha. Cirurgia é cirurgia. Não tem coisa simples. Só tirar um dentinho. Exatamente. A maneira como você lida com sabe, isso muda tudo. Muito. Olha, só fazer isso aqui. Não tem isso. Então, a gente, como educador, né, acho que a gente precisa trabalhar nesse sentido. Os chamados doutores, né, do Instagram, os professores de Instagram, de rede social, isso, aquilo, enfim, sem formação alguma. E o pior, os garotos acreditando nesse tipo de coisa. Quando você falou da comunicação, essa coisa é interessante é tudo acessível e de uma maneira meio rasa, né? Parece que tem uma... Com certeza. Meus filhos, eu acho assim, ele tem 1 milhão de informações a mais do que eu, mas as informações que tem parece que eles não aprofundam. Então ele tem maior quantidade de informação com menos densidade da informação, né? Não se aprofundam naquilo e aceitam o que, muitas vezes, né? Quando eu falo meus filhos, eu tô falando garotada, não fica bravo comigo. Aceitam aquela informação sem nenhum tipo de filtro para saber se aquilo realmente é verdadeiro, se aquilo tem fundamento. Você é mais jovem da turma aqui. Como é que você vê isso? Que você já chegou, talvez, aí com a... Eu não sou tão mais jovem assim, não, né? Parece. Mas tudo bem. Mas, assim, para mim, eu sou de uma época que, para eu conseguir um artigo científico, eu tinha que ir na Universidade do Fundão. De uma época já denuncia a idade. Eu sou dessa época. E eu chegava lá e pedia para a bibliotecária. Hoje em dia, a biblioteca está até fechada por um fungo que ninguém consegue matar, né? Mas é sério. Sério mesmo? Sério, a biblioteca está lacrada. É bom não buscar artigo lá, então. Então você chegava lá com uma ideia do artigo que você queria, você tinha uma ficha catalográfica, você começava a procurar e você achava, e normalmente a revista que você queria, o Fundão não tinha comprado a revista naquele ano, naquele período. E aí você chegava para a bibliotecária e falava, onde é que eu acho? Aí ela procurava numa coisa chamada intranet, que a internet era uma coisa muito primordial, assim. E aí ela achava, o artigo vinha, você pagava R$15, eu lembro até hoje, custava R$15 o artigo. Chegava pelo correio, você olhava, quando você lia o resumo, ele não servia. E aí você começava a busca toda de novo. Hoje em dia, o acesso que os alunos têm é um acesso muito rápido, muito superficial e muito confuso. Então, eu sempre falo nas primeiras aulas, quando eu vou dar aula para graduação, eu falo aos meus alunos, eu não sou mais a detentora do conhecimento como era o professor antigamente. Antigamente, a gente olhava o professor como o detentor do conhecimento. Ele era o nosso guia, a nossa orientação, tudo isso. Hoje em dia, ele é o organizador do conhecimento. Eu acho que o professor está ali com a função de organizar aquele conhecimento. E acho também que o meu pensamento mudou um pouco depois da pandemia, porque muito acesso, muito conhecimento, muita coisa faz o aluno ficar muito perdido. Então, a gente também tem que entender isso na cabeça do aluno, porque aí que vem o você se atualizar, você melhorar, você querer melhorar cada vez mais, você mudar conforme o mundo vai mudando em volta de você fazer uma sala de aula diferente, você mostrar algumas coisas. E, em relação ao marketing, o aluno ele entra na faculdade no primeiro período ele já cria um Instagram. Estudante de odontologia no primeiro período, venha saber do meu dia a dia, não sei o quê. E ele começa. E ele fica desorganizado naquilo, porque o Instagram vira uma ferramenta e a odontologia, ela serve para ele utilizar, enquanto é o contrário. Exatamente. Então, eu falo isso para os alunos o tempo inteiro. A odontologia virou o conteúdo dele, né? O conteúdo do Instagram dele é estou na odontologia. Eu quero saber o que a odontologia vai me dar. Eu falei, a odontologia existe muito antes de você pensar em ser gente. Então, o que você vai dar para a odontologia? A odontologia tem que se orgulhar de ter você como dentista. E não você se orgulhar porque você é dentista, né? Então, eu acho que tem que ser o contrário. E eu falo para todos eles, vocês já são dentistas, só não são formados. Então, respeitem a profissão de vocês desde agora. Então, eu falo isso para todos. Se vocês acham que é marketing, vocês botarem uma bandeja com sangue, o dente, o fórceps e falar, hoje foi dia de cirurgia, e vocês acham que isso é bonito, isso está errado. Isso, inclusive, é ofensivo para a sua profissão, né? Porque não é isso. Isso não é uma verdade. Não é assim que a gente faz.
existem princípios, existem técnicas, existem ordem para até mesmo você cumprir uma biossegurança, respeitar aquilo. Então, eu acho que o marketing ele é necessário, ele é muito importante. Hoje em dia, quem não faz o marketing, ele está fora, literalmente, né? Porque era o cartãozinho de visita, depois entraram os sites, né? Você tinha que fazer um site para você colocar as coisas que você tem o seu endereço. E eu lembro, enormes, né? E eu lembro de professores falando assim para mim, eu não vou fazer isso porque eu não quero paciente que venha pelo site. Porque eu quero o paciente indicado. Eu lembro que você não botava o nome na porta para ninguém saber que você estava ali, porque você não quer paciente que bate na porta. Hoje em dia não funciona assim, né? A gente sabe que você precisa do marketing, mas você tem que saber usar bem. E o que eu vejo é que realmente as pessoas não usam bem, usam de forma errada e usam de forma iatrogênica, literalmente, né? Roubam casos só para poder colocar um caso lá e achar bonito, para as pessoas falarem. E esse mundo encanta esse aluno que está vindo, que é uma geração que a gente não pertence. Exatamente. Né? Tem esse encantamento, Du, que é essa promessa, né? Que a gente nunca fez, nunca vamos fazer. Você me conhece desde 2005. Eu jamais vou falar para ninguém que eu vou dobrar faturamento de ninguém. Primeiro que eu acho que se você fatura 1.000, eu te levar para 2.000, não vai resolver nada. Né? Primeira coisa de falar de dobrar a fatura. Outra coisa, e o 100K, que agora tá o 100K. Agora 100K, puseram um tal de 100K, que é os D100. Quem me fala que você fatura 100K e que você tem rentabilidade? Quem me fala que se você faturar 100K, você não tem 100K de problema? Exatamente. Então, certeza. vamos lá. Esses números não têm completamente nenhum sentido de gestão. Eu acho que quando administradores amigos meus, eu mostro as coisas, eles morrem de rir daquilo, porque parece aquelas coisas meio tintônicas. Mas né? aí vale 100K, sabe? KKKKK. Vale 100K. Não, e é louco. Eu acho que eu falei no outro podcast, no outro aqui, eu falei isso aqui. Eu falei, não, tu já tá vendo. Dobra o faturamento. E isso é uma bola de neve. Daí o outro que vê fala, não, dobrar não, eu vou triplicar. Daí o quadriplicar, outro dia eu vi faturamento infinito. Então, quer dizer, infinito, sem fim. Então, Du, como é que você lida com isso? Porque você usa da internet, eu uso da internet, você usa da internet, a gente usa das redes sociais. Claro. Eu falo, não culpe a ferramenta por causa do... quem está por do trás da usuário. ferramenta. A ferramenta não tem culpa nenhuma. Né? O marketing nunca foi culpado de nada. É uma ciência maravilhosa de comunicação, de promoção, de falar o que você faz. Ok. E como que você vê esse momento nosso? Como é que você está vendo, até que você que também tem todo um projeto de passar informação para os alunos sobre isso, eles chegam com essa vontade, né? Ah, isso me ajuda a vender? Isso vai ter mais clientes? Vai captar. Odeio captar. Odeio captar, cara. Gente, vamos captar cliente para ver se um monte de gente correndo na rua. Alguém, vou captar. Panfletar na internet. Bom, em primeiro lugar, te agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Uma coisa que a Bianca falou que foi muito legal. Aniversário. Meu No aniversário dele, gravando. Mais uma comemoração. E essa vai ser eterna, tá? Essa vai ser. Fala assim, comemoração eterna. Tu faz 10 comemorações por ano, essa agora vai ficar eternizada. Registrou. A Bianca falou uma coisa que é muito uma verdade para mim. Que era, antes o professor, ele era o detentor do conhecimento e eu hoje é um organizador. Só que quando eu começo a estudar a parte do comportamento humano, e eu tô me aprofundando muito nisso hoje, eu começo a entender da parte de autorresponsabilidade. Isso independe de geração. Quando você tem essa autorresponsabilidade, eu tenho que entender o porquê eu faço o que eu faço. E eu vou no porquê, e a gente traz dentro do autoconhecimento. Então, essa parte que você falou, que as pessoas são rasas, ela é responsável por entender onde ela tem que aprofundar. Hoje eu milito muito na parte de formação empresarial. Então, na formação empresarial, e a gente pega essa geração que está acostumada com o pocket, o rápido, o instantâneo, o é pra já. Só que ele é o responsável por entender isso. Hoje a gente acabou de falar, uma facilidade de acesso à informação. Só que você não tem capacidade de reflexão e criar link com informações. Então, eu tenho acesso a informações, hoje tem chat GPT, inteligência artificial. Então, eu pergunto uma coisa, ele me dá a resposta. Mas eu sei pensar naquela resposta? Exato. Não. Reflexão. Então, né? quando eu tenho uma a famosa interpretação de texto, né? Sim, que a gente tinha no colégio. Não sabe interpretar o texto, né? Sabe. O que está essa escrito. Autorresponsabilidade sobre, assim, eu tenho um monte de informação, eu quero saber qual é a raiz quadrada de tal. Eu boto ali e vejo o resultado. Mas sabe calcular aquilo? Não. Então, desde a base, você
entender que eu preciso aprender os processos, não decorar para tirar 7 na prova, mais do que isso para passar. E a cada etapa da minha vida, eu entender que eu tenho que aprender aquela etapa. Aprender é você ter capacidade de reflexão sobre as coisas. E essa autorresponsabilidade, quando você entra para uma faculdade de odontologia, é entender que qualquer faculdade forma pessoas para serem mão de obra. Ninguém está formado para ser dono de consultório nenhum. Perfeito. Então, se não está formado para isso, e só para ser mão de obra, você nunca aprendeu a contratar uma equipe, a treinar uma equipe, você não aprendeu a precificar, você não aprendeu a vender, você não aprendeu a fazer marketing, você não aprendeu a administrar. E mais, é importante. Se a faculdade de administração formasse empresários, não forma gestores. Não forma. Forma gestores. Eu já vi muito amigo meu, executivo, diretor de empresa, que saiu da empresa, foi montar uma Cacau Show com a mulher, né? Qualquer franquia, viu, Cacau Show, se quiser patrocinar. Pode dar uma a gente tá querendo. Mas não deu certo. Porque empresariar, você empreender, é diferente de gerir. Gente, o aluno chega para você no 9º período da faculdade da Universidade Federal Fluminense e ele olha para você e fala, professora, o que eu vou fazer quando eu me formar? Ele não sabe nem para onde ir. E, ele não sabe o que eu respondo para ele é caminho. qualquer coisa menos abrir o consultório. Não, ele não sabe. Mas ele não sabe nem o caminho. Ele não sabe nem como ele procura. Ele não sabe como ele é que. Ele não sabe pensar. Mas assim, eu acho, Picanço, que essa é muito valor. Isso não foi dado para ele ao longo da vida dele. Então, o aluno, ele não sabe. Você tem uma falha. Você entra nesse papo com eles na graduação, Sérgio? Eu já trabalhei na graduação mais há uns 30 anos. Hoje eu estou mais na gestão. Tá. E essa questão, ela é um pouco, né, diferente, porque o Picanço colocou muito bem, né? Como a vida mudou e é preciso formar o aluno para que ele esteja preparado para o mercado de trabalho. Uhum. Técnica, profissionalmente, humanamente. A Bianca falou uma coisa... E a parte administrativa, então, a gente não tem nos currículos, de uma forma geral, marketing, administração, gestão... Eu tive uma disciplina do pego. Sim, eu também, mas era uma parte. A parte tributária. Não temos. Contrato. Não temos. Você entra no consultório, você faz o quê? Você vive com isso tudo. Nem de equipamentos. Quando eu fui montar meu consultório, eu cheguei numa dental e falei assim, o que eu preciso comprar para ter no meu consultório? Foi o vendedor da dental que me falou. Ele falou, você tem que comprar um compressor, você tem que comprar uma bomba vácuo, você tem que comprar uma cadeira, você tem que comprar... Ele foi listando para mim. Eu já tive uma época, o Picanço sabe disso, me acompanha... Eu já tive uma época que eu já subi em alguns lugares e falei, dentro da graduação a gente deveria ter, gestão. Eu mudei um pouco o pensamento mesmo. Eu tô igualzinho. Eu mudei um pouco o pensamento em relação a isso, cara. Eu tive essa mudança e graças a Deus, sempre subi nos palcos e falei assim, olha, o que eu tô falando agora pode ser que eu chegue daqui a um tempo e não... Né? Na periodontia você também já não mudou de ideia? Claro, né? Lógico. Normal. Eu tô metamorfose ambulante. Vamos ficar entendendo e pensando e falar. Sabe por quê? Eu acho que o dentista ele tá entrando na faculdade de odontologia. Ele vai sair mão de obra de odontologia. Sim. Ponto. E tem que tomara que saia bem nisso. Né? Andréa Tedesco colocou uma coisa que eu achei interessante no podcast. Ela falou assim... Até na graduação, além da gente falar assim, nossa, nós estamos saindo mal formados, ela falou, não é só pelo aluno também mal formado, pela qualidade do professor. A quantidade de informações hoje que a odontologia teria que dar para um aluno é muito maior do que na nossa época. Sim, a gente aprendeu menos coisa. O que a gente aprendia de periodontia? Raspar, praticamente. Olha o leque de cirurgia periodontal que existe hoje, né? Nem quero entrar nessa técnica, porque eu não, doutor... Não, mas era. Né? Eu fui fazer a residência do Sérgio e foi um mundo que se abriu na minha frente. Bucomaxilo, quase nada. Muitas graduações não tem harmonização. Então, na parte técnica, eu já te falo. Quando você vai levar para esse aluno, sabe o que eu gostaria, Ricardo, por exemplo, ou o Du, dar para eles ali dentro? É meio coachiano, mas assim, cara, vamos pensar? Sabe? Vamos ter uma aula de pensar profissão, pensar mercado, porque se você se interessa nisso, o caminho é esse, para você aprender. Você como dentista. Para você aprender, para cá para aprender. Os alunos, sabe? eles ainda têm o pensamento que eles são alunos.
Que é assim, você é aluno de odontologia, depois você é desempregado. É assim, é a sequência lógica. Eles não se consideram dentistas já. Pensa o seguinte, qual é a especialidade que eu vou fazer que eu vou ganhar mais? Ah, tá aí? Pô, isso é... O pensamento está errado. Então o sujeito entra na odontologia e já aconteceu e acontece de ver, de dar curso em anatômicos, no MAC, por exemplo, e o aluno, vários, não querem mexer em dente. Eu me formei, mas eu não quero agora, eu só quero harmonização, não quero mexer em dente. Sabe? E um aplicar toxina botulínica no outro dentro do hotel. Enfim, são coisas... Sérgio, tem uma coisa que a Bianca falou. Que... Até porque raspar é chato também no outro dentro do hotel, né? Dentro do hotel, né? Com maxila, então. Tirar um siso no hotel. Não tirar siso no hotel. A Bianca falou uma coisa que, assim, ninguém dá pro aluno. A gente tem uma cultura, como aluno, que sempre alguém vai dar pra gente. Exatamente. Por isso que eu comecei a falar daqui da autorresponsabilidade. Quando você muda a tua condição de alguém que é dependente do teu pai, depois da tua tieteteca da escola, depois da faculdade, você continua com um comportamento adolescente. Com certeza. Que alguém te deve alguma coisa. Na verdade, ninguém te deve nada. Nada. E quando você tem a autorresponsabilidade, assim, se eu for abrir um negócio, quais são os conhecimentos que eu preciso adquirir para fazer isso? Esse conhecimento não vem com dica. E essa galera que quer a coisa instantânea tem que começar a entender que para você ter maturidade, para você construir qualquer que seja o negócio, seja um consultório pequeno, seja uma rede de franquia, qualquer coisa, precisa de uma coisa que é a formação empresarial. E tem uma curva ainda de conhecimento, não é rápido. Hoje a gente já milita nessa parte da gestão, do marketing, das finanças há muito tempo. Para mim é muito claro que quando eu montei esse meu curso, que chama Meu Consultório Ideal, eu achei que meu público-alvo seriam pessoas recém-formadas. As que mais procuram são as com 15 anos de formato, que já se arrebentaram. Sim. Eu fui para dentro da faculdade... Tá machucado. Eu fui para dentro da faculdade e falei, cara, ele tem que aprender antes de se formar. Mas depois eu comecei a pensar melhor. Antes dela entrar para a faculdade, deveria ter alguém, um mentor, Exatamente. um organizador, como você falou. Organizador. Para falar assim, cara, o que você quer? Se você quer ser dono de um consultório dentário, o médico... nome disso normalmente é pai e mãe, né? O nome disso. Normalmente. Pode ser avô, avó mas também. o nome é orientador para consultoria e mentoria, exatamente isso. Porque... A gente deixou essa palavra meio que nem coach, mas a mentoria, exatamente, a organização da mentalidade. Mas, Eduardo, você tem um aluno de graduação que quem paga a faculdade dele é o pai e a mãe. Então o pai e a mãe parece que quem está fazendo a faculdade é o pai e a mãe. Ele só está indo ali na faculdade. Mas esse garoto ele escolhe a profissão muito cedo. Escolhe 16, 17 anos. Então daqui a pouco ele pode também trocar. tem isso. Na nossa época, você trocava a profissão? Era raríssimo você mudar Esse de conceito profissão. da autorresponsabilidade deveria ter vindo desde os 13, 14, 15 anos. Porque quando a gente faz 16, 17, ele é assim, eu quero ser dono de um consultório. O teu curso é de formação empresarial. Mas quero ser dono de uma coisa. Quero ser dono de obra também. A maioria que é faz dono. Faculdade. A maioria eu super quer ser concordo dono, com você. Quer ser dono de uma empresa, de um consultório, não pelo motivo que se faz uma empresa, que é desenvolver uma nova forma de entrega e tal. É para não ser empregado de ninguém. E isso é um pensamento muito ruim, porque assim, eu acho que hoje a odontologia, a grande maioria, vai ser um trabalhador de uma outra clínica. Não tem como abrir tantas lojas. Tem mais empresários que mão de obra. Exatamente. E outra coisa que a molecada às vezes não vê, isso eu falo, cara, eu sempre estou falando isso no podcast, presta atenção às áreas tecnológicas que estão abrindo, porque vocês podem fazer odontologia, depois cursos de tecnologia ou engenharia, ou não sei o quê. E eu acho que hoje a grande sacada do mercado, eu falo, meus filhos, é a união de duas áreas. É capaz de fazer link. Eu acho que essa coisa da formação, ela liga isso. Pô, já pensou? Você sai de uma faculdade, vai fazer tecnologia ou vai fazer administração, é melhor uma 3M ter uma pessoa ali dentro da área de care deles ser dentista na gestão de pessoas do que... Porque conhece o produto. Eu acho isso a base do pensamento atual. A minha cunhada, ela fez faculdade no Fundão, ela é médica. Depois ela fez a residência dela em radiologia. E aí ela casou com um alemão, foi morar na Alemanha, em Düsseldorf. E ela, hoje em dia, ela é uma empresária, trabalha na Bayer, com cargo de médica.
Então, ela organiza pesquisa, ela que faz faturamento, valores para destinar para cada pesquisa, para médicos. E é uma categoria médica, não é uma categoria... Eu não precisaria... Ela tem que ser médica para poder estar ali naquele lugar senão dela. Não vai ter. Então, assim, eu olho os meus alunos de graduação, eu faço workshop com eles. A gente conhece as universidades federais, a gente não tem estrutura para poder fornecer o que a gente gostaria. Mas eu, graças a Deus, eu espero continuar isso por muito tempo na minha vida, eu tento entregar para eles uma visão de consultório. Eu não tento entregar para eles uma visão do que eles têm ali. Eu falo, eu quero mostrar para vocês como é um consultório, como é que é uma vida. Até porque é importantíssimo isso, porque né, você precisa sermos entender. professores, Exatamente. né? E também dono de clínica, ou trabalhar em clínica para ter a vida real, a vida como ela é. Exatamente. Né? E aí eu falo, vocês daqui, vocês deveriam sair com o melhor conhecimento do mundo. O conhecimento mais moderno, mas é impossível ser dado isso para você durante o período da faculdade. Cabe a vocês procurarem isso. É a autorresponsabilidade. Vocês né? precisam, só que eles não entendem isso. É difícil, só que eu acho chega, Bianca. Eu sei que a conta chega, mas Eduardo, chega mas eu acho que doendo, né, tem cara? a gente tem Pode que aprender mudar namoro na dor. também. Eu acho que a Chega gente, como doendo. professor, como organizador do conhecimento, nós também temos que mudar um Por pouco. isso. Para poder ajudar isso neles, sabe? Não adianta só cobrar, porque antigamente eu ia lá, brigava. Não acredito que você faltou a aula. Eu dava bronca. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tento sentar com eles e dar uma aula que não... Para uma pessoa do oitavo período. Tá saindo final do ano. Falar sobre a diferença entre dipirona e anti-inflamatório. E eles ficarem me olhando assim, como se eu estivesse falando... Isso que eu falo. Descobrindo Não a dá nem para pólvora. falar de gestão, talvez falar de gestão de marca. Exatamente. Aí eles pegam Mas eu acho que seria bom. Bom falar dessa coisa geral. Isso assim, aí. né? Se você tiver uma Dessa coisa disciplina geral só para explicar para eles. Só para dizer os caminhos que ele pode ter. Formação. Você tem isso, por exemplo, no direito. Orientação profissional dos cirurgião dentista. Onde se fala sobre empresariado, onde se fala sobre o que é uma empresa. Você pode fazer um concurso para polícia. Isso, orientação Você pode fazer um concurso para marinho. Você pode ser dono de clínica. Isso eu concordo. Você pode ser... Sim. Eu acho que você precisa dar isso para o aluno, porque ele não sabe nem para onde ir. O meu marido, ele fez direito na UERJ. E ele falou, Bianca, a gente tinha uma disciplina que, bem ou mal, explicava isso pra gente. Olha, você pode seguir concurso público, você pode ser dono de escritório, você pode trabalhar num escritório assim, você pode ser do mercado financeiro. Você pode... Orientação. E aí ele orientava. O mundo aqui é assim, o mundo aqui é assim, o mundo aqui é assim. Tanto que eles já falavam assim, o pessoal que estudava na UERJ era muito que queria concurso público. O pessoal que estudava na PUC era uma galera que queria escritório, porque tem uma política social melhor. Tá. Então, assim, é uma orientação que a odontologia, a gente esquece de dar isso para os alunos, entendeu? Mas é preciso, acho que, antes de mais nada, tem que estar preparado para o mercado. Sim. Sim, tecnicamente. Você precisa. Porque esse caminho do marketing, a gente está falando só para não ver, a gente fica... daí eles saem e se apoiam onde? No marketing. Porque o negócio é o seguinte, que é primeiro ganhar o dinheiro. Exatamente. Mas você está preparado para o mercado? Eu vou voltar para a base. Se o paciente chegar, vou voltar para a você base. sabe fazer o procedimento? Exatamente. Essa é a primeira coisa. Você sabe orientar, você sabe fazer um exame clínico. Exato. Um exame clínico. Tem Você que sabe ser ler uma formado em anamnese. Eu vou dar uns 2 passos para trás, que eu acho que a gente tem uma coisa que para mim, ele é elementar nesse nosso modelo de ensino e aprendizado. Nós somos professores, somos responsáveis pelo que a gente ensina, só que a gente não é responsável pelo que o outro aprende. Depende de quê? Da disciplina do foco dele. Então, quando o outro tem a autorresponsabilidade de entender que o processo de aprendizagem é dele, não é do professor, a autorresponsabilidade, ele entende que quando eu estou lá falando alguma coisa, organizando um pensamento, palestrando, falando, se ele não está com atenção máxima, ele não vai conectar e aprender o que eu estou falando. Se ele está com atenção máxima, 30% do que eu falo, ele não entende ou entende errado. Por quê? Porque é normal. Eu estou falando e eu começo a falar de alguma coisa do tipo como formar o preço. E aí ele bota um preço de um jeito. Ele pensa, mas eu não formei o preço assim no consultório. Inclusive cobrei errado do seu João. E aí, enquanto ele está pensando isso, eu estou falando. Ele não está ouvindo o que eu estou falando. Na hora que ele reconecta, ele pode não ver e falar assim, você não pode fazer isso, você não viu, não? Ele entendeu que pode. Tem um instante que começa a escrever o que você fala, mas não está atento. Tem um instante que você fala, ele entende na hora e escreve o que ele aprendeu, que ele entendeu. O que acontece? Esse é aquele que chega no dia da prova, hoje tem prova de periodontia e não sabia. Ele dá uma olhada no caderno e tira uma nota alta, porque ele teve o exercício de aprender na hora. E quando a gente, no limite máximo, quando a gente passa um seminário para alguém, vamos fazer um seminário de periodontia semana que vem, ninguém fica feliz. Só que quando você
entende, aprende e explica para alguém, é o teu nível máximo de aprendizagem. Só que o aluno não tem consciência que essa aprendizagem é ele que está ganhando. Não é ele que está ensinando para alguém. Quando ele ensina, é o que ele aprende. Dele, né? Só que essa construção da responsabilidade dele sobre o que ele aprende e a capacidade de aplicar é que a gente tem que ter essa noção. Porque quando tem isso da base, vai para a periodontia, vai para bucomaxila, vai para o marketing, você começa a melhorar a performance de tudo, aplicação clínica, aplicação de tudo. Como diria Paulo Freire, nós temos que aprender a aprender, né? Então, acho que é o que serve de toque de hoje, para a gente sintetizar um pouquinho, mas jamais definir em verdades o que nós estamos falando aqui. São simplesmente, como eu falo, são reflexões, são debates, né? São pensamentos. Você que está assistindo mais novo, você que está dentro da graduação, você que acabou de se formar, eu sei que é difícil, a conta chega, muitos profissionais que se formam hoje têm que trabalhar, mas não utilizem da ferramenta do marketing para tampar buracos que não é o marketing que vai tampar. Perfeito. Não é o marketing que vai tampar o buraco de você ganhar dinheiro, não é o marketing que vai te colocar porque você tem seguidores, não. As pessoas que são famosas e que têm notoriedade dentro da internet, que são grandes profissionais, se você for ver a história deles, é enorme, como vocês estão vendo de todo mundo. Aquela história, né? Todo mundo vê a pinga que eu tomo, mas não vê os tombos que eu tomo, né? Todo mundo perdeu noites, perdeu situações com filho. Não é o Instagram que vai te dar isso. Não é a ferramenta que é culpada também, as redes sociais. É a tua postura profissional onde você quer buscar. Aí sim, quando você tem uma definição de caminho, quando você tem um objetivo traçado, o marketing é uma ferramenta maravilhosa que todo mundo utiliza e pode chegar de uma maneira com qualidade, etc. Você não precisa cair na imbecilidade, né, da grande massa para se fazer percebido no mercado. É isso? Galera, valeu. Até mais. E aí, curtiram o episódio de hoje? Então, deixa seu like na nossa página do YouTube, se inscreva na página, liga lá o sininho para te avisar e até o próximo episódio. Pessoal, e também vocês podem participar do Alma do Dentista de uma outra maneira, ajudando a gente a manter esse programa no ar e também ajudando a Por um Sorriso, a ONG do Felipe Rossi. Vocês podem ajudar através do crowdfunding que está aí na tela de vocês. Com R$40, 50% vai para Por um Sorriso e a gente mantém o programa no ar.